Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Começa agora o programa mais esperado pela comunidade brasileira e angolana. Brasil-Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, que agora pela rádio Eclésia 97.5 FM lhes trará muita alegria e informações. Acredite, prêmios para você. A partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles povo de Angola e Brasil. Boa tarde, ouvintes da Rádio Eclésia, a emissora católica de Angola, 97.5 FM. Está no ar mais uma edição do Brasil-Angola, parceria que faz. Um espaço de diálogo, partilha e cooperação entre dois povos irmãos unidos pela fé e pela cultura e pelo desejo comum de construir pontes de desenvolvimento e solidariedade. Eu sou o Cláudio Holanda e tenho a alegria de conduzir este programa ao lado do consultor empresarial Hugo Bush, aquele da palavra inteligente, diretor de Relações Institucionais da EBRAM, Associação de Empresários e Executivo Brasileiro em Angola, e presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Angola Brasil. E hoje, comigo também está um parceiro especial, alguém cuja trajetória se confunde com a própria história da medicina moderna em Angola. Doutor Calionário do Carmo Filho, conhecido por todos como Doutor Carmo. Médico formado pela Faculdade de Medicina do ABC em São Paulo, Doutor Carmo iniciou sua carreira em Angola, liderando o projeto de saúde da base de Cuanda, no Soio, e seguiu construindo uma notável jornada como diretor médico da Braspetro, Petrobras Internacional. Participou ativamente da criação da legislação que regulou o exercício da medicina privada no país. E, em 1993, fundou uma das primeiras clínicas privadas de Angola, consolidando um percurso exemplar, mesmo em tempos desafiantes de guerra, acreditem, com formação em medicina tropical e saúde ocupacional na indústria petrolífera em Paris. Mantém-se ativo até hoje como diretor clínico da clínica Climed em Luanda e consultor médico de companhias petrolíferas e aéreas. Juntos teremos o prazer de conduzir um diálogo sobre um tema que toca todos nós: gestão em saúde pública, transformando o desafio em resultados para a população, um case de sucesso no setor do diagnóstico por imagem. Para esta conversa especial, recebemos duas presenças inspiradoras. A doutora Silvana Lelouch de Castro, médica brasileira com uma trajetória internacional brilhante em gestão de projetos em saúde, pesquisa clínica e captação de recursos globais. Atuou como na Technical Office na Organização Mundial de Saúde, OMS, ONU, coordenando projetos em mais de 30 países. Ele liderou iniciativas de grande impacto, apoiada por instituições como a Bill Melinda Gates Foundation e Lions Clubes International Foundation. A doutora Silvana também representou o Brasil nas homenagens internacional a Rio Live Memories, a World Covid Tribute, Memórias Vivas, realizadas em Nova York e Genebra, além de ser responsável pelo Brasil no Global Scrub Show, um coral internacional
que através da arte e da música homenageia os profissionais da linha de frente da saúde. E conosco também está Dr. Rafael Correia, médico, neuroradiologista, mestre em radiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador médico do Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem, o CCDTI, o Supercentro, referência em tecnologia e inovação no diagnóstico por imagem na América Latina. O nosso tema de hoje traz um olhar profundo sobre como a boa gestão, a inovação tecnológica e o compromisso com o ser humano podem transformar a saúde pública e gerar resultados concretos e salvar vidas, o mais importante. Fique conosco, porque vem aí uma conversa de muito conteúdo, emoção e esperança. Numa parceria da Rádio Eclésia 97.5 FM com a ABCH, Associação Beneficente Cláudio Holanda, direção técnica de Francisco Carlos Elicínio Soares, coordenadora de produção Márcio Holanda, assessoria técnica e edição do DJ Walter Mix. Convidamos a todos a estarem conosco e participarem da nossa programação. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756. Ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. Prezados ouvintes, depois de ir ao ar nas ondas da Rádio Eclésias, emissora católica de Angola, todos os episódios do Brasil Angola, parceria que faz, ficam disponíveis no YouTube, para que você assista quando e onde quiser. Acesse e inscreva-se no nosso canal, programa Brasil Angola, parceria que faz, e aproveite todas as entrevistas e debates, conteúdos especiais para o fortalecimento das relações entre Brasil e Angola. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola, Cefet. Novas turmas, inscrevam-se já. 924-24-3939. Brasil Angola, parceria que faz, orientação de negócios para você. Boa tarde, Hugo Bush. Boa tarde, professor. Boa tarde, nossos convidados. Boa tarde, nossos ouvintes. Doutor Carmo, meu mentor, prazer em tê-lo conosco. E é com grande alegria que recebemos também nossos convidados especiais diretamente do Brasil. A doutora Silvana Lelouch de Castro, médica com ampla experiência em gestão de projetos e parcerias internacionais na área de saúde. E o doutor Rafael Correia, médico, neuroradiologista e coordenador médico do CCDTI. Boa tarde, doutora Silvana. Boa tarde, doutor Rafael. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Angola, parceria que faz. Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, seu Cláudio, senhor Hugo, doutor Carmo. Eu me sinto honrada pelo convite. Gostaria de agradecer essa oportunidade de participar deste programa da Rádio Eclésia aqui com vocês. Muito prazer. Uma boa tarde a todos. Sempre um prazer
conversar com todos vocês, com os nossos ouvintes. Acho que vai ser uma conversa bastante frutífera. No Brasil Angola, parceria que faz o Brasil aqui, né, juntinho do nosso outro lado do continente África. Nós vamos dar também o nosso boa tarde ao Dr. Carmo, né? Boa tarde, doutor Carmo. Boa tarde, pessoal. Saudades de vocês. Já faz pouco tempo que saí de Luanda e já estou com saudade. É verdade. Mas volto em breve. É um prazer tê-los conosco, né, e ter participado desse momento com vocês, com a doutora Silvana, com o doutor Rafael, trocarmos impressões aí e aprendermos mais um pouquinho. Vamos lá. E ao professor Cláudio e ao Hugo, né, grandes amigos e companheiros de luta, como a gente diz aí em Angola, né? Mas estamos aqui presentes para participar e estava eu pensando 3 continentes ao mesmo tempo, isso é muito bom. Isso é ótimo. Eu não falei de Portugal, que é o pai de todos. Vamos lá. Doutora Silvana, para começar, perguntamos, você pode contar pra gente o que é o Instituto Gnosis e qual é o propósito que move o trabalho de vocês? Sim. O Instituto Gnosis é uma associação privada, sem fins lucrativos, que foi criada em 2008. A nossa missão é fomentar conhecimento, oferecer serviços na área de saúde. Nós atuamos em várias frentes, desde a gestão hospitalar, unidade de pronto atendimento, atenção primária à saúde, até assistência social, saúde mental e diagnóstico por imagem. O nosso propósito é unir conhecimento, tecnologia e humanidade para fortalecer os sistemas de saúde, tanto públicos quanto privados, e garantir um atendimento seguro, ético, de qualidade. Nós acreditamos muito na força das parcerias, né, entre o setor privado, público e a sociedade. Nós entendemos que a saúde ela se constrói de forma coletiva, com responsabilidade, muita responsabilidade e transparência. Agora, eu gostaria que o doutor Carmo fizesse a sua pergunta também agora, doutor Carmo. É óbvio que é um prazer fazer uma pergunta à doutora Silvana. Doutora Silvana, pelo que eu entendo, as parcerias que o Instituto Gnosis faz é com instituições privadas e públicas. Dentro do trabalho de instituição que vocês efetuam, né, aí no Brasil, e a minha curiosidade já tentaram efetuar outros trabalhos com outros países, no continente americano ou fora do continente sul-americano, e qual a possibilidade disso se realizar dentro de uma ótica de melhorarmos a qualidade de saúde, vamos dizer, intercontinental, né, que temos uma visão como a sua também, e podermos fazer algum trabalho em conjunto. Sim, o Instituto Gnosis, ele ainda não trabalha no internacional, ele ainda não abriu nenhum trabalho fora do Brasil, mas ele já trabalhou com outros estados do Brasil. O Brasil é muito grande e o Instituto já teve a oportunidade de trabalhar com outros estados aqui do próprio país. E uma das razões, né, dessa nossa conversa é sobre a nossa parceria, e o objetivo nós pretendemos, né, contribuir com ações que saiam do nosso ambiente brasileiro, que atravessa as fronteiras, e nós acreditamos que é bem viável. É uma questão de uma parceria que está começando a ser construída, mas que há uma viabilidade para responder com a capacidade do Instituto Gnosis, com toda a experiência em gestão de saúde no Brasil. Nós podemos fazer um trabalho cooperativo e colaborativo com outros países, inclusive com Angola. Vai lá, Hugo. Doutora Silvana, quando falamos de impacto social, quais são os principais objetivos que o Gnosis
busca alcançar, especialmente quando pensamos em países com realidades distintas como Brasil e Angola? Então, nosso impacto principal é no fortalecimento de serviços públicos e privados. O objetivo é garantir que cada projeto ele gere resultados concretos, melhoria de atendimento, redução de filas, capacitação de profissionais, ampliação do acesso a exames e tratamentos e levar um cuidado humanizado à população. Nós também atuamos em populações diferenciadas, como a saúde indígena, respeitando tradições e saberes ancestrais, o que significa que, se nós estivermos colaborando e trabalhando em Angola, é muito importante nós respeitarmos o saber o saber local, e haver uma troca real e não imposição de técnicas ou de tecnologia sem haver essa troca, sem haver o treinamento de equipe local. E nosso impacto principal é transformar conhecimento em cuidado real, aproximando a saúde das pessoas e tornando os serviços mais humanos e eficientes. Perfeito. Doutor Carmo, uma outra pergunta vossa, por favor. Alô, doutor Carmo? Não está? Alô, doutor Carmo? Estão agora? Estamos. Alô, aqui. Doutora Silvana? Agora escutam? Escutamos. Sim. Estão escutando ou não? Estamos. Sim. Sim. Não, o que eu estava perguntando à doutora Silvana, e é muito interessante o trabalho, principalmente respeitando as localidades, as características da realidade social de cada região, né? E principalmente sendo em outros países. E o Brasil tem essa diversidade enorme no Nordeste, no Sul, no Centro, e penso que Angola se encaixaria dentro dessa estrutura perfeitamente. Uma das questões que eu vejo, que é muito importante, que vocês comentam aqui, ou é comentado, que é a proposta de que não importa o tipo de população, nem as religiões, nem as características, né? E vocês vão... Alô? Nós estamos ouvindo bem você, pode falar. É que às vezes dá eco, professor. Então eu gostaria de saber quais são os projetos que no dia a dia, né, são apresentados no Brasil, que são desenvolvidos no Brasil, né, e que a gente poderia ter uma ideia de como evoluir para uma proposta mais concreta, né, e quais são esses projetos que estão em desenvolvimento no Brasil, pelo que é uma proposta muito grande, já que envolve saúde mental, envolve saúde da mulher e assistência médica primária. E isso é muito interessante, porque desenvolve-se vamos dizer assim, toda a base da saúde ou do desenvolvimento da saúde de uma população. Então, nós temos uma gestão técnica rigorosa e participativa. Nós acompanhamos de perto os indicadores da saúde de cada unidade. Nós realizamos avaliações de desempenho para garantir que esses projetos cresçam. É importante realizarmos avaliação de desempenho, pesquisa de satisfação, para promover melhorias contínuas nos processos de trabalho. A educação permanente é uma das nossas principais ferramentas, porque nós oferecemos treinamentos presenciais à distância, oficinas, programas de residência médica, tudo isso para garantir que nossas equipes estejam sempre atualizadas e preparadas para oferecer o melhor cuidado. Nós também investimos em inovação tecnológica e em metodologias de gestão baseadas em evidências científicas, que é o nosso forte, que é a metodologia de gestão, é o forte do Instituto Gnoses, o que nos permite crescer de forma sustentável, né? Principalmente fortalecer as redes de saúde do Rio de Janeiro e garantir um cuidado chegue com qualidade e humanidade que mais precisa. Então, eu creio que esse projeto ele pode ser replicado em outra realidade, respeitando a realidade local.
Os projetos mais marcantes que o Gnose desenvolveu até hoje, um dos projetos mais marcantes foi o CCDTI, que é o Centro de Diagnóstico e Tratamento por Imagem, devido à sua complexidade e abrangência. Foi um grande desafio, porque nós construímos um centro de imagem completamente do zero, estruturando toda a parte física, tecnológica e de processos assistenciais. E esse projeto representou um marco na nossa capacidade de integrar gestão, inovação tecnológica e qualidade na assistência. O doutor Rafael vai falar mais com propriedade desse assunto. Dos projetos que mais marcaram, além do CCDTI, nós temos alguns que têm um grande impacto social, que foi o projeto do Rio Imagem, que é referência em diagnóstico por imagem no estado, e o Hospital da Mãe e da Mulher, que fortaleceu a rede de atenção materno-infantil, com foco na humanização do parto e na saúde integral da mulher. E também outro projeto que merece destaque é o IMABA, que é um hospital infantil e maternidade no Espírito Santo, que é fora do Rio de Janeiro, em outro estado, e foi um desafio importante porque envolvia uma gestão com outro estado, exigindo adaptações de processos e estratégias para manter o mesmo padrão de qualidade, que o importante é que, fazendo replicando, criando um novo projeto fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, em outro país, que se mantém o mesmo padrão de qualidade e eficiência que caracteriza o trabalho do Instituto Gnose. Certo. Doutora Silvana, entre todos os projetos desenvolvidos até hoje, quais a senhora destacaria como mais marcante? Como eu falei, o projeto do CCDTI é um dos mais marcantes, mas é importante destacar os projetos na área de saúde da mulher e saúde mental. O Instituto Gnose tem muito orgulho de ser um modelo integrado de saúde, de atenção à saúde da mulher. Desde julho de 2015, nós já atuamos em diversas unidades de saúde voltadas para o público feminino, sempre com o objetivo de melhorar as condições de vida e promover a saúde integral das mulheres. Esse trabalho tem trazido resultados muito positivos, com uma redução significativa de morbidade e mortalidade feminina. Nossa atuação é bastante ampla. Na atenção primária, nós trabalhamos na gestão de 40 unidades de saúde, entre clínicas da família e centros municipais. Nós buscamos oferecer um cuidado completo que envolve pré-natal, planejamento familiar, vacinação, prevenção de câncer e também acolhimento em mulheres em situações de violência. O nosso foco é garantir que toda gestante tenha um pré-natal de qualidade e prevenir sífilis congênita, ampliar o acesso a métodos contraceptivos, como DIU, anticoncepcionais, preservativos. A ideia é uma mulher que se sinta acolhida, bem orientada. E também temos, desde 2018, o Instituto ele participa do programa de navegação de pacientes. É um programa incrível que auxilia mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama a iniciar um tratamento em um centro especializado. E a meta é que esse tratamento comece em até 60 dias no máximo. Então é muito gratificante. E o Instituto tem sido reconhecido, o esforço tem sido reconhecido. O Instituto já recebeu diversos prêmios, como o prêmio Dr. Pinotti, do Hospital Amigo da Criança, pela promoção do aleitamento materno, a certificação Black Diamond, do Programa de Cirurgia Segura, e o certificado de reconhecimento em gestão, concedido pelo Núcleo de Qualidade, Excelência e Gestão do Rio de Janeiro, pelo reconhecimento de boas práticas e de melhorias que foram implantadas durante a pandemia. Aí, falando de saúde mental, nós trabalhamos com um modelo não institucionalizado, que é a Rede de Atenção Psicossocial. É conhecida aqui no Brasil como RAPS. Essa rede faz parte da saúde pública do Rio de Janeiro e em todo o Brasil.
E falando um pouco mais, é importante que os nossos irmãos angolanos, né, eles possam receber esse tipo de tratamento que nós fazemos aqui no Brasil. Nós, desde 2023, o Instituto Gnoses, ele é responsável pela gestão de 30 unidades da rede de atenção psicossocial. Principalmente o CAPS e o CAPSI, que atende tanto ao público adulto quanto ao infanto-juvenil. E nessas unidades nós acolhemos pessoas que enfrentam algum tipo de sofrimento mental, transtornos relacionados ao uso do álcool, drogas. E o atendimento é feito por equipes multidisciplinares. Eu não sei como acontece a saúde mental dos nossos amigos irmãos angolanos, não sei como acontece, mas nós aqui no Brasil, todo o Ministério da Saúde, todos estão envolvidos nesse tipo de trabalho multidisciplinar. E é um cuidado integral, atendido por uma equipe de médicos, psicólogos, enfermeiros, musicoterapeutas, e as atividades, elas são integrativas, né? Artísticas, culturais, e o importante é que no RAPS o cuidado é oferecido em liberdade, ou seja, os pacientes não ficam internados, eles têm livre acesso à unidade, participam de atividades e contam com acompanhamento dos profissionais. Cada pessoa, e isso é muito importante em termos de saúde mental, é acompanhada a partir de um projeto terapêutico singular, o PTS, é um plano individual, é um trabalho assim, incrível, que é um plano individual de cuidado construído em conjunto com o paciente e a equipe que cuida dele. E é considerada as suas necessidades, suas potencialidades, a potencialidade do paciente, do usuário, os seus desejos e contexto de vida. E esse PTS, ele orienta ações de acolhimento, tratamento e reintegração social, porque são pacientes que necessitam de reintegração social. E, além disso, cada usuário tem um profissional de referência para acompanhar. Então, é um modelo humanizado, centrado na pessoa, dá autonomia ao paciente e um vínculo com sua equipe. Perfeito. Agora, doutora, isso aí a gente fica muito feliz, mas eu estou sabendo que o doutor Carmo queria participar. Doutor Carmo, o espaço é seu. Obrigado. É fantástico o trabalho desenvolvido por vocês aí no Brasil. Existe alguma semente plantada aqui em Angola nessa área, mas seria muito importante uma parceria em que desenvolvêssemos mais não só o trabalho de saúde mental, como a saúde da mulher. A saúde da mulher, a gente já tem bastante coisas elaboradas e algumas coisas em andamento, mas a saúde mental, penso que seria um input muito grande que o Instituto Gnoses poderia nos ajudar aqui e desenvolvermos em conjunto com o governo de Angola projetos com essas características. Eu sei também que o Instituto Gnoses trabalha junto com o SUS, que é o Serviço Único de Saúde do Brasil, certo? Que eu acho bastante interessante, muito bom isso. Aqui em Angola nós teríamos que trabalhar diretamente com o Ministério da Saúde, com, vamos dizer assim, as especialidades, e criarmos toda uma estrutura de assistência ou de desenvolvimento, como existem no Brasil, e como é o Instituto Gnoses. Dentro da característica do Instituto Gnoses, eu vi que a doutora comentou que da formação e aprimoramento continuado também com outras estruturas, como disse o Espírito Santo no Brasil. Aí há um monitoramento e um acompanhamento permanente. Como seria possível nós participarmos dessa capacitação ou dessa formação, desse programa de alargado que vocês elaboram, para termos o mesmo padrão, a mesma qualificação, vamos dizer assim, que o Gnoses tem, o Instituto Gnoses tem, que vocês efetuam? Existe alguma estrutura para receber estudantes de fora ou profissionais de fora, em que vocês abrem candidaturas para formação ou para cursos rápidos ou mesmo online?
Então, doutor Carmo, como o senhor falou, nós trabalhamos diretamente com o SUS, Sistema Único de Saúde, e todas as nossas estruturas, a grande parte das nossas estruturas são públicas. Nós somos gestores com parceria direta com a Secretaria de Saúde, no caso com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e nós trabalhamos em parceria total, em colaboração, e as unidades que nós estamos falando, tanto de atenção primária, quanto o CCDTI e as unidades de atenção psicossocial, são unidades públicas. E falando sobre a capacitação, eu posso falar com propriedade, porque eu mesma sou a gerente de Educação e Pesquisa em Saúde do Instituto Gnoses, então hoje estou com essa incumbência, e nós trabalhamos com capacitação, o programa oferece diferentes formas de aprendizado. Nós temos treinamentos presenciais, como oficinas introdutórias, palestras, workshops. Nós temos treinamentos em locos, que são realizados direto dentro da unidade de saúde, nos ambientes de trabalho, em laboratórios, por exemplo, laboratórios para treinamento básico de ressuscitação cardiopulmonar, e também nas salas de procedimento, utilizando e ensinando o uso de equipamentos, dos processos, dos fluxos de trabalho. E também temos o ensino à distância, através da nossa plataforma EAD Educativa. E as ações de educação permanente, ela viabiliza o treinamento profissional onde eles estiverem. Então, existe essa possibilidade. E também nós trabalhamos com um programa de formação técnica e médica, com estágios e residências coordenados pelo Centro de Estudos de uma de nossas unidades, que é o CCDTI. Agora, falando dessa colaboração, de treinamento dos profissionais de Angola, da oportunidade de abertura, nós nunca, por enquanto, existe sim alguns profissionais, principalmente sendo treinados na residência, e que às vezes vêm de outros estados do Brasil, mas existe um concurso e eles passam esse concurso e aí sim vêm para serem formados aqui na nossa unidade. Ainda não abrimos essas oportunidades para que nossos irmãos angolanos pudessem vir, mas isso é algo que pode ser conversado, é algo que pode ser construído. Acho que é uma construção conjunta, né? De forma bem planejada e colaborativa, para podermos... É super importante o treinamento dos profissionais no dia a dia, tanto em informações gerais como em informações técnicas específicas da área de cada profissional, de cada categoria profissional. E isso fortalece o sistema de saúde, isso fortalece a equipe e melhora o atendimento da população. Então é algo a ser conversado, mas ainda não temos ainda não abrimos para alunos internacionais. Todos nós estamos com grande expectativa. Pode complementar com uma... Pode complementar. Professor Cláudio, complementando. A doutora foi muito clara, mas eu só queria complementar, doutora Silvana, que existem convênios entre o governo brasileiro e o governo angolano para a área de saúde, e talvez a gente, procurando nesses convênios que existem de apoio intergovernamental, nós consigamos eventualmente colocar estudantes candidatos, né, a uma pós-graduação, uma residência no Brasil, dentro do Instituto Gnoses, dentro dos hospitais, que também participamos aqui da formação de pessoal. A nossa instituição ajuda a formar os colegas, os jovens colegas médicos. Então, só complementando, vamos tentar buscar nessa lacuna, de acordo com a Angola, uma possibilidade. Sim, claro.
nós estamos abertos a conversarmos e vermos todas as possibilidades. Agora, doutora, eu gostaria, doutor Rafael, eu queria que ele falasse um pouco da parte de exames por imagem. Doutor Rafael, conte aí para nós o que o Instituto tem feito de mais relevante ou inovador nessa área. A princípio, a doutora Silvana, a gente consegue perceber o orgulho que ela tem, né, de comentar sobre as diversas áreas que o Instituto desenvolve aqui no Brasil, e o que me cabe é efetivamente o diagnóstico por imagem, né? Foi um grande desafio, a gente já está nessa empreitada há mais ou menos 3 anos. Na verdade, tem 3 anos de funcionamento, né, físico do CCDTI, mas em planejamento, isso tudo já vem de longa data. Então, também é um grande orgulho para mim, claro, falar sobre esse trabalho, né? O Instituto Gnoses, ele é uma referência em gestão em saúde pública. Isso aí, a gente tem conduzido inovações e tem sido testado de diversas formas em diversos desafios que surgem, né? E por isso o nosso Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem não fica atrás, né? É uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro e um objetivo muito claro: redução de filas, modernizar o serviço, oferecer excelência no atendimento aos pacientes do SUS. Então a gente sabe que a oferta de exames por imagem de diagnóstico geral não é uma oferta homogênea por todo o país, nem no próprio estado, nem no próprio município, né? Então, é uma iniciativa muito importante da Prefeitura com a gestão do Instituto Gnoses, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouquinho sobre os nossos números. Nós, desde fevereiro de 2023, a gente tem, os resultados são positivíssimos, né? Então, a gente realizou aqui, só quando a gente fala de sede, né, de estrutura física do CCDTI, tem mais de 600 mil exames realizados. A gente conta com aparelhos muito modernos e aparelhos que realizam exames que, na verdade, anteriormente não eram oferecidos ou não existia essa possibilidade, essa disponibilidade para a população, como é o caso do PET-CT. Então, a gente já fez mais de 3 mil exames de PET-CT, a gente são mais de 20 mil ressonâncias magnéticas, mamografias nem se fala, ecocardiogramas. Então contamos com um serviço muito robusto em diagnóstico por imagem, né? Então, tecnologia de ponta, sem dúvida, alta complexidade. Além da unidade sede que nós também temos o que chamamos de unidades avançadas. São 31 outras unidades satélites ou que ficam dentro de outros hospitais no município do Rio, em que participamos da gestão. Então, está tudo praticamente integrado com tecnologia e trazendo inovação e acesso para a população. Eu acho que vale um pouco a pena me alongar um pouquinho nessa primeira fala para conversar especificamente sobre alguns trabalhos internos dentro do Supercentro, do Centro de Diagnóstico que a gente faz, e que estão muito em acordo com a tecnologia moderna, né? Então a gente conta com teleradiologia, sem dúvida. A teleradiologia agiliza os laudos, otimiza o trabalho dos profissionais. A gente consegue que esses exames realizados em locais mais remotos sejam realizados por profissionais que são especialistas ou subespecialistas. Então, hoje em dia, eu tenho um neuroradiologista avaliando imagem que foi adquirida em uma localidade mais remota, que não teria esse acesso a essa possibilidade anteriormente, né? Além disso, a doutora Silvana falou muito bem sobre o projeto de navegação. Então, quando a gente iniciou o projeto, o tempo médio de diagnóstico do câncer de mama era em torno passava dos 100 dias, né? Então, desde o seu diagnóstico, desde a primeira procura da paciente ao serviço de saúde até o seu diagnóstico, era um tempo muito longo. Hoje em dia a gente consegue reduzir isso. A última análise que a gente fez, a gente está em 24 dias. Então, é espetacular, né? Quando a gente fala em doenças oncológicas, a gente está falando em chance de cura. Então, quanto mais a gente consegue reduzir esse tempo, sem dúvida, melhor. E, por último, a inteligência artificial. A gente utiliza a inteligência artificial de forma bastante ativa aqui no Supercentro. Claro que a inteligência artificial veio para auxiliar a conduta dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros.
Nunca para tomar decisão de forma isolada, sempre a decisão é feita é uma decisão técnica tomada do diagnóstico em si pelo médico e por quem estiver analisando a imagem. Mas a inteligência artificial facilita, prioriza os exames. Então a gente tem contado com diversos serviços aqui dentro para que tornasse essa gestão mais ágil, humanizada e tudo voltado muito para o resultado real, né, para a população. Eu gostaria que o doutor Carmo pudesse fazer também uma pergunta, como, né, do outro lado do Atlântico poderia, né, esse trabalho do diagnóstico funcionar? Obrigado, Cláudio. Atentamente aqui, com o doutor Rafael descrevendo o trabalho, que eu acho fantástico, o diagnóstico por imagem à distância, principalmente em áreas remotas, seria o nosso caso, eu considero uma área remota, é fantástico, no sentido de ter as especialidades próprias de imagem, né, para analisar determinadas imagens, como o caso da neurologia, não só da neuro, mas em outras áreas, em que a gente precisa de imagens, passar a conversar sobre essas imagens com outros colegas, né? E aí entra uma curiosidade. Essas imagens, quando chegam, doutor, ao Instituto, tem que ter uma compatibilidade com o equipamento de vocês? Quais são as características que a gente pode participar no envio das imagens para uma discussão de casos, por exemplo? Como seria possível isso? Eu acho que é bastante interessante esse aspecto, porque uma das questões que a gente sempre enfrentou é a transmissão da imagem em virtude da qualidade da internet, mas penso que o Hugo também pode nos ajudar aí nessa área depois a discutir mais esse assunto, mas eu acho muito interessante e muito importante o apoio à distância de áreas especializadas, e que eu acho fantástico isso daí, essa técnica. Sem dúvida. Qual seria uma forma interessante de trabalho e de cooperação, né? É claro que a gente precisa primeiro entender, talvez fazer um estudo de campo, para entender qual é a real necessidade, qual a real deficiência de infraestrutura local, né? E a partir disso, pela nossa experiência, a gente tem observado que a gente consegue trazer profissionais e também tecnologia para que essas imagens sejam geradas nesses ambientes que a gente está assumindo que não tem talvez uma infraestrutura adequada, né? Mas que essa transmissão, na verdade, pode ser feita através... Hoje em dia a gente tem possibilidade de fazer transmissão de imagem por via satélite. A nossa experiência atual é que, na verdade, o médico ele pode estar em qualquer localidade e se a arquitetura, o ambiente local de aquisição de imagem tiver uma adequação, esse médico consegue analisar essas imagens dentro do próprio ambiente de coleta da imagem original. Então, na verdade, não há necessidade de fazer uma transmissão específica da imagem para outro lugar. O médico ou quem estiver fazendo a análise em si, ele consegue, através de satélite ou de internet em geral, entrar dentro do próprio aparelho, ou da que a gente chama tecnicamente de workstation, né? Ou estação de trabalho. Então, o Instituto já tem parceiros e já tem uma expertise muito significativa, toda essa parte de TI, de infraestrutura. Então, a gente não observa isso como um grande obstáculo. A gente, claro que tem que fazer uma avaliação, mas com toda a expertise que a gente tem e a infraestrutura que a gente consegue levar até o local, facilita essa busca do médico para fazer a análise em si da imagem. Então, a imagem chega com qualidade e é avaliada de forma absolutamente dentro dos critérios necessários para que a avaliação técnica seja feita, né? Então, eu acho que montando essa estrutura que a gente já tem, essa expertise já observada, e a gente começa a fornecer essa possibilidade
de que essas áreas que efetivamente não têm uma análise especializada possam vir a ter, né? Como eu citei anteriormente, os exames foram avaliados por especialistas, né? Que não necessariamente estão presencialmente naquele local, mas e sim remotamente. Doutor, só uma pergunta para que eu entenda bem. Na verdade, eu não preciso enviar a imagem. É o colega que entra no meu sistema e vê a imagem, certo? Exatamente. Existem modelos diferentes, né? Claro que isso a gente adapta de acordo com as necessidades, mas pela nossa experiência, em áreas que são áreas que têm uma certa deficiência de infraestrutura, a gente tem possibilidade de levar essa infraestrutura, e aí é isso, o colega, ele acessa essa nossa infraestrutura montada local. Então, o colega precisa ter uma internet simples para acessar uma infraestrutura que será montada no local de aquisição da imagem. Então, a nossa experiência é que as imagens são avaliadas sem perda de qualidade, ou seja, com critérios de diagnóstico. Perfeito. É que nós estamos a 10 minutos do final do programa, é uma pena você ver. Doutora Silvana, veja como eu sempre quis esse encontro, tem tanta coisa pra gente falar em uma hora que não é fácil. Eu cortei até as músicas todas. Vamos lá, Hugo. Doutora Silvana, sabemos que o Instituto investe fortemente em capacitação. Pode contar um pouco mais sobre o programa de educação permanente e a plataforma EAD Educa Gnosis? Sim, então, desde 2021, nós temos um plano de educação permanente. Esse plano organiza a qualificação de todas as nossas equipes com base segurança, eficácia e equidade. A gente oferta mais a quem tem menos e com foco no paciente. Como eu já tinha falado anteriormente, o programa oferece diferentes formas de aprendizado. Então, nós treinamos presencialmente nas nossas unidades de saúde, tanto na unidade do centro de imagem, quanto nossas unidades de atenção psicossocial, na atenção primária, em todas as nossas, que são muitas unidades de saúde no Rio de Janeiro, nós temos acesso e vamos ou presencialmente através das nossas equipes ou através do ensino à distância. Nós temos uma plataforma que se chama EAD, que chama Educa Gnosis. Através dessa plataforma nós disseminamos treinamentos para unidades tanto próximas quanto mais distantes, que é o caso das 31 unidades avançadas do Centro de Diagnóstico e Tratamento por Imagem. Esses treinamentos chegam a essas unidades, que seria muito mais difícil de trazer todos os trabalhadores presencialmente, então nós fornecemos, e são treinamentos específicos, técnicos e treinamentos de gestão e treinamentos que falam de segurança de paciente, entre outros. Então fortalece o trabalho das equipes. E nós temos, como eu falei anteriormente, também os estágios e residentes nas nossas unidades. Nós temos formação médica nas nossas unidades. Isso é feito e, como nós falamos, nós podemos replicar esse modelo. O Dr. Carmo falou sobre como trabalhar de forma a termos convênios a nível governamental. Então, podemos fazer desta forma para trazer estagiários e residentes para o Brasil, mas também podemos fornecer treinamentos locais através da nossa plataforma EAD, mesmo à distância. Ou, claro, dependendo da colaboração, irmos presencialmente fazer um treinamento de equipe
aqui em Angola. Doutora Silvana, infelizmente, né, nós estamos a 5 minutos do final do programa e em seguida entra a Rádio Católica de Angola, a Rádio Eclésia, entra a Ave Maria, quer dizer, não tem como avançar. Então, eu gostaria, né, que o doutor Carmo se despedisse, tá? O nosso Hugo, e depois eu quero me despedir da doutora Silvana. Doutor Carmo, suas palavras. Eu agradeço imenso e gostaríamos realmente de continuar esse bate-papo, mas não vou me alongar, sabendo que o Instituto e a ONG ABCH tem uma proposta de parceria, né, com a Gnosis, Perfeito. Então fica para um futuro a gente falar mais, que é um papo que demoraria não um dia, mas vários dias. Muito obrigado pela participação e é um prazer tê-los à distância nesse bate-papo. Hugo Bush. Até mais, pessoal. Dessa vez eu falei pouco, né? Mas também o assunto foi super importante, né? Eu agradeço aos ouvintes, ao professor e aos nossos convidados. Doutora Silvana, eu gostaria que rapidamente, e para encerrarmos, de que forma essa parceria entre a Gnosis e a ABCH pode contribuir para fortalecer a saúde pública e impulsionar o desenvolvimento também aqui em Angola? Então, é importante. Essa parceria, né, ela tem base a troca de conhecimento técnico, né, e de boas práticas em gestão e atenção à saúde, que é algo central na experiência do Instituto. Então, nosso objetivo é apoiar a Angola na formação de profissionais, na organização de serviços de saúde, na implantação de soluções tecnológicas e de educação, claro, sempre respeitando as realidades locais. Nós, através dessa cooperação, nós pretendemos contribuir com ações, né, de fortalecimento de saúde pública. É importante que esses projetos tenham sustentabilidade, que a promoção da saúde, a troca de experiência e gestão faça com que os hospitais, os centros de unidade de saúde de Angola se fortaleçam e por si só se desenvolvam, e para continuar um trabalho sustentável. E um dos pontos mais importantes é a cobertura universal de saúde, e se nós pudermos levar essa cobertura, que é um dos principais objetivos da Organização Mundial de Saúde e faz parte de objetivos de desenvolvimento sustentável, eu acho que seria um bom começo. Doutora Silvana, eu queria agradecer por demais a sua participação, do doutor Rafael. Eu sempre procurei que nós houvesse esse encontro, porque eu sabia que um programa só é pouco. Vamos ter outros e outros programas e vamos startar esse trabalho com a BCH. Assim chega ao final de mais uma edição do Brasil Angola, parceria que faz. Um espaço de encontro, diálogo e construção conjunto entre dois povos irmãos, unidos pela língua, pela fé e, acima de tudo, pelo compromisso com o desenvolvimento humano. Hoje mergulhamos num tema essencial: gestão em saúde pública, transformando os desafios em resultados para a população. Conhecendo um case de sucesso no setor do diagnóstico por imagem, uma conversa inspiradora que nos mostrou que, quando o conhecimento, a experiência e a cooperação se unem, o resultado é mais do que progresso, é esperança para a vida das pessoas. Os nossos agradecimentos muito especiais à doutora Silvana Lelouch de Castro e ao doutor Rafael Corrêa, por partilharem conosco suas experiências, conhecimentos e visões sobre a saúde pública e o papel transformador da gestão responsável e inovadora. Agradecemos também ao nosso querido Hugo Bush e aos parceiros dessa jornada. Ele, que é o diretor de Relações Institucionais da EBRAM, presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Angola Brasil,
o nosso parceiro especial, Dr. Caleonário do Carmo Filho, exemplo de dedicação, pioneirismo na medicina angolana. Que esta conversa sirva de inspiração para novas pontes de cooperação entre Brasil e Angola, mostrando que o verdadeiro desenvolvimento nasce quando o conhecimento é partilhado e a saúde é tratada como prioridade. Voltamos na próxima edição com mais histórias, ideias, experiências que fortalecem esta parceria que faz. E acreditem, faz a diferença. Fique com Deus. Vamos nos despedir com Angola Brasil, o Gênesis. Pra sorrir de novo, vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, o angolê não se deixa, não se deixa, não vacila, oreça. Dá-me a tua mão, para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, do meu coração, o angolê não se deixa, não se deixa, não vacila, oreça. Dá-me a tua mão, para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, do meu coração, para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, do meu coração. Sofrido que pintou 30 anos de guerra, finalmente hoje tem a honra de pintar anos brancos de paz. Vou falar desse craque Mantorras, dos golaços do nosso Aquá. Mano, brincadeira tem hora, paz e alegria que mora. Vou falar pra você que migrou na esperança de vida melhor. Olha, o teu povo te espera, teu povo te espera. Vou falar do meu povo de novo. Brasil Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, a partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles, povo de Angola e Brasil, quem sabe escolher exige uma rádio assim. Eclésia. Quem sabe escolher exige uma rádio assim.